verdade. Pois é. Vamos ao caso Adriel? Vocês que são educadores, que são... Olha lá, o Serginho esfregou as mãos. Vai ficar do lado do Renato? Não, vou ficar do lado do Grêmio. O Renato botou fogo no parquinho. Assim, ó, eu ouvi... vou ser respeitoso, não vou fazer como as pessoas, né, que eu ouvi fizeram. Mas eu ouvi muita coisa aí com as quais eu não concordo. Assim. Eu tenho, querendo ou não, não estou querendo aqui me colocar acima de ninguém nem nada, mas eu tive uma vivência aí de 10 anos dentro de vestiário. E eu ouço muita gente que nunca teve dentro de um vestiário, nunca teve trabalhando, tentando ser definitivo com as coisas. Né? Eu acho que talvez o Grêmio possa ter conduzido um pouco mal a situação. Foi o presidente que disse. E o problema talvez tenha sido o seguinte, muita transparência, né? Que é o que a gente da imprensa cobra. O Grêmio poderia ter inventado, olha, teve uma lesão, sentiu alguma coisa aqui e não vai para o jogo. Né? Fazer o que já se fez em outras ocasiões. Né? Mas nesse episódio todo, eu acho que, pelo que eu estou vendo de fora, pelo meu conhecimento de dentro de vestiário, e pelas coisas que foram colocadas depois até, que o Renato acabou externando na coletiva, das situações que vinham acontecendo já com o Adriel. Ah, mas é falha pequena, daqui a pouco tu tem que conduzir. Só que é o seguinte, cara, se tu não dá o exemplo, velho, se tu não tem aí tu perde o comando do vestiário. E eu acho que assim, ó, o Renato não é maior do que o Grêmio, o Adriel muito menos é maior do que o Grêmio. Então, jogadores já saíram do Grêmio, o próprio Renato já saiu do Grêmio como jogador, já saiu como técnico, e o Grêmio continuou existindo. A gente não pode ficar refém, sabe, desse tipo de situação. Eu assisti ontem uma parte do programa, e acho que era o Vladimir que estava. O Vladimir surtou ontem aqui. O Vladimir... Não, eu vou te dizer assim, ó, eu acho que em parte eu concordo com o que ele está dizendo. Né? Eu não concordei muito, eu não gosto desse tipo de situação. Quando ele falou da situação dos jogadores do Flamengo, que derrubaram o técnico, que agiram... Eu não estou lá, eu não sei, que acho que é muito demonizar o jogador de futebol também. Né? Que ele tirou o mérito do Fluminense, olha... Sei. Não, eu acho que não é nem... Até por isso, eu acho que não é essa a situação. Às vezes eu vejo muito isso, assim, a questão da demonização do jogador de futebol. Eu acho que dentro do clube, cara, tem que haver uma hierarquia, tem que haver um respeito. Porque se por acaso, e eu tenho por que acreditar que o Renato falou é verdade, que ele chegou tarde em treino, que ele estava falando no celular, tu tá multando, multa 1, multa 2, multa 3, suspende. Tá, mas Serginho, por que ele viajou a Belo Horizonte se o caso era tão grave? Então, aí lá... O problema foi se ficou sabendo da entrevista. Da entrevista, tá. Aí a entrevista. E o Breno e o Breno estava lesionado também. Seria o goleiro a viajar também. Scheibig. Pois é, ainda está um pouquinho para trás. Só tem uma coisa, né? Nessa entrevista... Normalmente viajam 3 goleiros. Sim. Eu acho que o problema talvez tenha sido... Eu não sei como está hoje. E se tiver desse jeito, no Grêmio, eu vou dizer uma coisa. Eu, como jornalista, como ex-assessor de imprensa, é uma coisa assim... Eu acho que o clube precisa ter esse controle. Se ele for dar uma entrevista... Não que não vai impedir o cara de dar uma entrevista, mas o clube tem que ser comunicado. De que ele vai estar fazendo, o que ele vai estar fazendo. Porque ele pode fazer o que ele quiser fora do horário de trabalho dele? Pode. Todo mundo é livre para fazer o que quiser, só vai arcar com as suas consequências. Tem que ter responsabilidade. Tu não pode ir para lá, se tu sabe, tu vai expor teu trabalho. Então, assim, o copo foi enchendo. Se chegou a informação lá no final da tarde ou no dia que tinha acontecido isso, essa é a atitude que tem que tomar, Ré. Ou podia, talvez, não tomar, espera voltar para Porto Alegre e tira no próximo treino. Talvez se pudesse ter feito isso. Não sei. Eu não estou lá para poder avaliar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que assim, o Renato, apesar de tudo, né, de não gostar, o Renato tem estrela, porque eu acho que o Grando foi bem no jogo. Eu não vi falha dele no gol. Não, foi bem. Muito bem. Eu acho que a gente está misturando as coisas, com todo respeito. Acho que em todas as manifestações tem uma clara mistura. Uma coisa, é isso que o Serginho mencionou, de que o rapaz esse tem tido repetidas faltas, sim, cometido faltas, tem sido multado, tem sido reincidente.
Até aí, o clube pune. Ele deu uma entrevista que não tinha sido autorizado, enfim, não foi pelos canais que deveria ir. O clube decidiu puni-lo, como disse o Serginho, porque tem que ter hierarquia. É muito gozado que eu acabo virando o rosto para lá, porque a tela onde está o Serginho está lá, né? Como se o filho do Serginho fosse... Agora deu certo, ó. Você pode virar que agora botaram na tela do lado. Aí, ó, tá aí do ladinho aí. Aí o que agora, assim, botaram uma tela lá na frente, eu posso olhar para frente. Aí Chuchuzinho eu acho que resolve tudo. Até aí tá tudo muito bem. Aí o Grêmio decidiu, não, encheu o copo, esse rapaz tem que ser punido. Muito bem. O vice-presidente do Grêmio, o Calef... Isso, já tinha falado. Deu uma entrevista e disse: o clube decidiu punir porque ele cometeu várias faltas, ele não vai jogar, está punido, vai jogar o Gabriel Grando. Até aqui, 100%. Aí, e tu sabe que alguém pode elogiar tanto o Renato como eu, mas não mais, que eu admiro o trabalho do Renato. Agora, soltou o Renato para falar, vai ser o Renato. E ele deu aquela entrevista desastrosa, em que ele expôs o rapaz, em que ele falou um monte de coisas que ele não tinha o mínimo direito de falar sobre a casa, o carro, a vida particular do Adriel. Ele já tinha sido punido. A direção... Mas o Adriel fez um filmezinho para ele. Não. A direção do Grêmio já tinha comunicado a punição do jogador, acabou. Aqui termina. O treinador não tem nada que se manifestar. O Adriel é vizinho do Dr. Etzberg. O treinador só tinha que calar a boca e falar do seu time que jogou mal. O que aconteceu foi que o Grêmio tomou uma ciranda do Cruzeiro e o Renato desviou toda a sua entrevista coletiva. Ao invés de tentar explicar o que aconteceu no jogo Grêmio-Cruzeiro, ele foi falar da vida particular do Adriel. Porque estava incomodado, porque o Adriel mudou de o Renato se arrependeu ou alguém mandou ele falar um dia depois já e deu uma recuada legal. Tanto que... Eu acho, Rec. Não, a recuada foi na terça-feira. Foi 3 dias depois. Diga, Sérgio. Eu acho que ele se arrependeu. Tá? Eu acho que talvez a gente possa... Não tenho papel aqui, não estou aqui para fazer o papel de advogado do Renato. Né? Acho só que o Renato não erra, ele se equivoca, mas enfim. Mas vou fazer o papel, então, de advogado dele. Acho que algumas coisas que podem ser consideradas como atenuantes para o comportamento dele, que eu acho que foi equivocado, foi um erro depois do jogo, ele ter feito isso. O time tomou uma saranda. Tá? Eu não sei como é que ele estava com a cabeça, e aí a gente tem que... Primeiro, o técnico, o jogador, isso eu sempre disse, o jornalista, todos nós somos seres humanos. Então a gente também tem as nossas próprias emoções. Acho que o Renato devia estar muito frustrado depois do jogo contra o Cruzeiro. Né? E eu ouvi gente dizendo porque ele saiu falando do Adriel. Não, ele foi perguntado. Alguém perguntou para ele a situação do Adriel. E ele acabou realmente, talvez, descontando no cara. Agora, quem nunca de nós fez isso? Não, mas então vai se tocar no assunto aqui, doutor Etzberg. Porque até agora a gente está falando pontualmente do atleta e tem muita coisa por trás também, né, Rick? Tem muita coisa do interesse de trocar o empresário. Então, isso não é somente as falhas, isso aí eu acho que está todo mundo sabendo, é uma coisa que é a grande guerra que tem hoje em dia. É quem é que vai ser o empresário. Mas onde é que entra o interesse do Renato em quem vai ser o empresário? Não, tem que saber se ele é bom goleiro. Ele deu um título pro Grêmio agora há pouco. Por isso que o Serginho concordou que ele errou ao dar aquela entrevista. Na entrevista que ele deu depois, Rec, aqui ele falou, e acho que nesse aspecto ele tem razão. Se existe mesmo realmente, eu não sei, estou só dizendo, estou repetindo, estou trazendo uma informação dada pelo Renato. Se o Adriel está assinando com 2 ou 3 empresários, se ele tem o comprometimento com 2 ou 3 empresários, se tem mais jogadores que estão fazendo isso, isso pode afetar no futuro, bem próximo, a carreira dele. Ou não a carreira, o desempenho dele dentro de campo. E se afetar o desempenho dele dentro de campo, interessa ao Grêmio.